Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui de volta agora com o módulo 2. Vamos falar de linguagem de programação, né? O Rafa já deu uma introdução para vocês de vários conceitos. Agora a gente vai entrar nos conceitos de HTML e CSS, entender para que servem e como são, né? A gente já mencionou brevemente isso no módulo 1, né? A gente passou um pouquinho por cima, deu mais uma olhada. Hoje a gente vai ver um pouquinho com mais de detalhe o que são, né? E como elas participam do desenvolvimento web. Beleza? Bom, então vamos lá. O que é e para que serve o HTML? Tá? Comentei lá atrás, mas vamos revisar. HTML, né, é uma sigla, né, para Hypertext Markup Language, né, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Já vou explicar direitinho o que é isso. Uma linguagem de marcação, a gente já... eu dei uma comentada, mas basicamente é aquela linguagem que a gente representa por símbolos o que a gente quer que seja apresentado. Por exemplo, eu quero que um texto fique negrito, quero que um texto fique em itálico, quero que um texto seja maior ou menor. É isso, tá? Uma markup language, uma linguagem de marcação, é essa linguagem que por alguns símbolos a gente consegue mostrar como a gente quer que esse texto seja exibido, tá bom? Esses símbolos que a gente coloca não são exibidos no texto final. Ok? A gente cria o código com esses símbolos, né? E o texto que a gente quer. E aí o texto final, que vem dessa linguagem de marcação, pode ser impresso, pode ser na tela, ele vem com essa marcação. Ou seja, esse aqui é um título, esse daqui está em negrito, né? A gente vai ter essas variações. Então, lá, o que é uma linguagem de marcação, tá? Um conjunto de sinais e códigos aplicados a um texto para definir sua configuração, tá? Ela não aparece no trabalho final, como eu acabei de comentar, né? E o termo marcação, né? O markers vem de revision marks, né? Marcas de revisão que se usavam, né, em revisão de texto, né? Quando, por exemplo, esse título tem que estar em itálico, esse aqui tem que estar entre aspas, né? Isso é quando em provas de impressão de jornal e manuscrito, né, geralmente colocava essas marcas e depois se utilizou isso de uma forma um pouco diferente para criar essas linguagens de marcação. Tá? Existem outras, né? A gente está falando de HTML, mas tem a MD, que é a Markdown, tem a XML, tem outros tipos de linguagem de marcação que a gente pode usar que também denotam a aparição dos elementos de uma página. Beleza? Ou de um texto, ou de um documento, enfim, qualquer coisa. Antigamente, antes dos editores de texto que vocês conhecem hoje, como o Word, o Google Docs, né, só se escreviam textos assim para serem impressos em documentos um pouco depois também na máquina de escrever, claro, né, só se escreviam com uma linguagem de marcação. Né, dizendo, esse é itálico, esse é negrito, aqui tem um espaço, aqui é uma nova linha, aqui é um novo parágrafo. Né, tudo isso era com sinaizinhos, né? Então, o HTML, né, que a gente está falando aqui, é o elemento básico da web, é o nosso tijolinho da construção, é o mais básico de todos. Por quê? Ele é o que define a estrutura, né, o esqueleto de uma web page. Né, onde que estão cada elemento é o HTML que vai definir. Né? E aí a questão de beleza e tudo mais, a gente vai adicionando com outros elementos. Mas basicamente o HTML é esse esqueleto, essa estrutura que define o que vem primeiro e o que vem depois. Beleza? Então, como eu estava falando, né, então a gente já falou que é linguagem de marcação, né, e hipertexto. O que é esse hipertexto que está aí? Né? Cara, isso daqui na verdade é o que é um grande divisor de águas na internet. Né? A gente conversou ali sobre por que o HTML existe, né? Que foi lá o cara da CERN querendo organizar os documentos, as produções científicas deles, né? E uma coisa grande importante desse trabalho que ele estava fazendo é você poder linkar um trabalho ao outro. Ou seja, como menciona fulaninho, aí você podia clicar no nome de fulaninho e você era redirecionado já para o artigo que ele estava se referindo. Tá? Então, hipertexto é essa capacidade de colocar links embutidos em textos e poder te redirecionar para uma outra página, um outro local na web. Tá? Isso é um negócio já muito comum, né? A gente clica aí em links do YouTube no Facebook, a gente clica em anúncio que nos leva para uma outra página, a gente clica em imagem que nos leva para um vídeo no YouTube. Isso tudo é por causa desse hipertexto, dessa capacidade de colocar links no texto e ele já redirecionar a gente para outro lugar. Beleza? Então vamos lá, definição de hipertexto, né?
são esses links que conectam páginas da web entre si, né? Seja dentro de um único site, né? Conectando, por exemplo, que nem o cara da CERN, né? Um artigo a outro artigo que estão nesse mesmo site, ou entre sites diferentes, como eu mencionei, um vídeo do YouTube que está com um link no Facebook, beleza? E os links são, né, inegavelmente, né, fundamental para a web. Né? A gente esqueceu que é navegar na web sem links. A gente quer entrar no grupo do Discord aí, vocês pedem um link, né? A gente gera o link. Tudo que a gente vai fazer, a gente usa links na internet, basicamente. Né? E o hipertexto é muito importante por causa disso. Né? E o HTML foi relevante por causa dessa capacidade. Ok? Aqui eu peguei alguns exemplos. Aqui, ó, como a gente escreve HTML. Isso aqui é uma tabelinha que meio que mostra, é quase uma documentação do HTML, que mostra o que cada tipo de tag faz, tá? Mas vamos lá, vamos definir. Tag são essas coisas entre chaves aí, tá? O que é tag? Tag é como se fosse um colante, uma marcação, tá? Aqueles revision marks, é isso. É uma forma da gente demarcar que o que está entre as tags são esse conteúdo denotado pela tag, tá? Vou explicar melhor, vocês vão ver, depois vou mostrar um documento e a gente vai comentar isso, tá? Então, ó, eu abro e fecho, né, e coloco o nome da tag, né, HTML, por exemplo, né? Ali a descrição está falando que é todo o conteúdo que está, o conteúdo da web page deve estar dentro, né? Por quê? Como a gente estava falando, como mais ou menos funciona o HTML, ele é interpretado, ele é um texto, né, que é interpretado pelo navegador, né? Então, esse HTML no início e no final, ele está falando, ô navegador, eu sou um documento HTML, você tem que me interpretar assim, assim, assado, né? Então, todo o conteúdo que a gente quer dentro de uma página HTML tem que estar entre as tags de HTML, tá? Assim, o navegador, ele reconhece que aquele é um documento HTML, beleza? Ó, repara ali que lá, all content of the web page must go inside, lá, tem o HTML abrindo e o HTML fechando, tá? Como que a gente fecha uma tag? É a mesma coisa, só que na primeira tag a gente vai ter uma barra ali, tá? A gente tem uma barra para denotar que essa é uma tag fechadora, tá? Que ela vai fechar aquele conteúdo, né? Por exemplo, ali na tag P, que é de paragraph, né, de parágrafo, a gente tem ali, ó, como o exemplo ali no canto direito aqui da nossa tabela, como que né, lá, abre e fecha P, né, this is a paragraph, e aí eu tenho a barra fechando, né. Então, assim, eu abri a tag, estou indicando pro navegador, ó, aqui vem um parágrafo, aí vem o parágrafo que eu quero que venha, e aí aqui, ó, que acabou o parágrafo. Se você não fizer isso, por exemplo, for colocando outras tags lá na frente, tudo que vai estar entre a abertura do P e o final do P vai ser um parágrafo só. E é um desastre, tá? Assim, questão visual é um desastre. Beleza? A gente tem também a tag ali H1, que é para indicar heading, né? Ou header, que é título, né? Quando você quer um texto maior, em negrito, indicando que ali é o título de uma seção, por exemplo, você pode colocar H1. Geralmente a gente usa H1, né? Porque ali está falando, ó, H1, larger heading, H6, smaller heading. O que isso quer dizer? Que o H1 ele vai ter um textão bem grande. Geralmente a gente coloca. Esse aí é o do título de todo o negócio. Aí o tipo H2 é um subtítulo, o H3 é um sub do subtítulo, e assim por diante, tá? E até o H6, que também é um heading, né? Só que ele é menorzinho, tá? A gente pode também adicionar coisas como B, EM, I, para indicar itálico, né? EM é tipo ênfases, né? A gente pode colocar o B, que adiciona negrito, né? E ali tem ali os exemplos, né? Eu adiciono bold, né? Fica lá negrito, né? Eu posso adicionar EM e aí dá ênfase que fica em itálico, tá? Eu posso adicionar imagens, eu posso adicionar links, né? Quando eu coloco href, eu estou adicionando um link, né? E aí eu posso colocar esse link vinculado a um texto, por exemplo, ali que eles colocaram Duke University. E aí é o link para o site da Duke University, tá? Então aqui é só alguns exemplos do que se dá para fazer com HTML, mais ou menos como ele funciona, tá? Então basicamente ele é uma linguagem de marcação, onde usamos tags para indicar a estrutura da página. A gente pode usar essas tags tanto para mudar a exibição de um texto, né, dizendo que ele é maior, menor, com negrito, itálico, tá? Então ele dá um certo estilo para o texto, tá? Mas a parte de estilo pesada vai ficar para o CSS, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E ele
E ele ajuda também você a inserir links na sua página web e imagens também, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, um código, acho que é uma das primeiras páginas que eu... Acho que é a primeira página que eu fiz em HTML, se eu não me engano. Vamos ver se eu acho um lugar bom para eu ficar. Aí, tá? Essa aqui é uma página que eu fiz, tá? Que eu aprendi na HTML, né? Ela tá toda em inglês, mas vou traduzindo aqui para vocês, não se preocupem. Tá, mas olha, aí o que é o importante ali? É o HTML de abertura. Ali tem o do final, só que ia ficar um print muito grande e tal, eu não quis tirar. Mas imagina que esse HTML que abre ali, tem ele no começo e ele no final, tá bom? Para indicar que todo aquele documento é HTML e onde ele começa e onde ele termina, beleza? Aí a gente tem o head. O que é o head? O head são as informações daquela página, tá? Elas não são interpretadas e jogadas na tela, tá? Com exceção do title ali. Aquele title, sabe quando você abre uma guia e tem o texto da guia? Por exemplo, sabe Facebook, tem ali no Facebook. Aí você entra no seu perfil, aí tá lá seu nome lá, né? Seu nome ali na guia. É tudo que tá no title, tá? Tudo que está no title é que vai aparecer ali no título da aba, tá bom? Então esse head, eles são informações da página, tá? Por exemplo, ali eu estou dizendo que, ó, eu coloquei um link relacionando, né, o style CSS, que não vai estar ativo na primeira versão da página, vou mostrar para vocês, depois vai estar ativo, tá? Então assim, o que eu estou falando ali primeiro? O head, então, é todas as informações da página. O que eu estou falando é, olha, você vai pegar um documento do tipo style sheet, que é tipo planilha de estilo, mais ou menos, com o nome estilo, né, style.css. Então, o que ele está falando? Olha, é importante para que essa página seja interpretada pelo navegador que ela considere também esse cara aqui, que é o style.css, porque ele é o que dá estilo para essa página, tá? E a gente vai falar certinho o que é CSS depois, tá? E aí depois eu passei um script. O que é um script? A lógica da página. Lembra que a gente falou do JavaScript? Que é o que faz a lógica ali do front-end, que vai fazer a ação dos botões e tudo mais, enfim. É exatamente isso que esse aqui está fazendo aqui. Então, olha lá, script, source, né, src, né, source é tipo a fonte, né, vai ser esse clickbutton.js e fecha tag de script, né. Ó, repara que o link eu não preciso fechar ele, é só colocar ele assim. Agora, de script eu preciso fechar, tá? Isso varia de uma tag para outra, tá? Mas nada que uma pesquisa rápida ali no Stack Overflow ali não resolva, né? Para tirar dúvida da documentação, tá? Mas assim, com o tempo também estão pegando tanta prática, é tão tranquilinho o HTML que vocês vão ficar bem craques nisso, tá bom? E aí, depois eu coloquei um negócio que chama meta char set UTF-8, tá? O que isso quer dizer? Aqui eu estou dizendo quais são os set de caracteres que eu estou usando para essa página, o que é importante para o navegador também, tá? Quando eu falo que é o TF-8, eu estou falando do Brasil. Ou seja, eu vou usar C cedilha, eu vou usar til, eu vou usar O, com acento agudo, quero dizer, tá? E, enfim, eu vou usar esses caracteres, esse conjunto de caracteres. Então é bom que ele já interprete e fala, opa, esse cara aí é do brasileiro, vai usar tal. Imagina, por exemplo, em países asiáticos, né? China, Coreia, Japão. É importante também que você coloque que o char set é daquela região, para ele já interpretar essa página com os caracteres corretos, tá bom? Então esse meta char set está fazendo isso, beleza? E aí o title, já expliquei, o que vai aparecer ali na nossa aba, né? Na abazinha, o título da página. E o que acontece depois? Fecha o head. Não tem mais informação nenhuma para colocar no head. Acabou essa sessão, eu vou começar outra sessão, que vai ser o body, né? Que é o que realmente vai aparecer na página. Pronto, então já acabei de colocar mais informações preliminares, digamos assim, do HTML, vou para o body, tá? E no body é onde eu vou colocar tudo que vai aparecer na página. Então o que eu fiz a primeira coisa ali? Eu coloquei uma divisão, né? O que é essa div? Essa div ela separa em blocos, assim, com espaçamento em cima e embaixo, mais ou menos, de seções da página. Tá? Inclusive quando você tem uns sites muito legais em que você clica, por exemplo, produtos, ele te arrasta para a página vai lá embaixo, é porque aquilo provavelmente é um div, e aí tem uma âncora que te leva para lá, tá? Mas enfim, é assim que é por trás, tá? Então eu criei uma div ali, colocando o título da minha página, né, que é a página de interesses do Gabriel, e um subtítulo que está colocado ali em parágrafos, que é quem é esse cara, né? E aí, logo embaixo eu fiz uma outra div, colocando assim, link para o Facebook do cara. E aí coloquei ali o link do meu Facebook, né? Que daí redireciona para lá. E aí eu coloquei outra div. Olha, essa página não tem sentido nenhum, viu, gente? Foi só um trabalho só para mostrar tudo que o HTML pode fazer, tá? Foi só
uma experimentação ali com HTML, tá bom? Então eu coloquei um div ali, daí tem um header 2, ó, repara bem, eu coloquei o header 1 no título principal da página, o header 2, que é um pouco menor, como um título secundário, né? Aí meu top 5 de comidas, né? E aí eu coloquei um subtítulo de novo, vamos explorar os gostos desse cara, né? E aí depois eu coloquei outro div, e aí eu coloquei dentro desse div uma lista ordenada com 5 itens de lista, né? Então OL é esse order list, né? E LI é o list item. Eu coloquei lá lamen, burgers, né? Sashimi, bife, pasta. Não é essa a exata ordem de verdade. São tudo que eu gosto, mas não exatamente nessa lista. Só tanto faz, tanto fez, tá aí na lista, tá? Então tem vários itens de lista, né? E aí o que acontece depois? Eu fecho o ordered list, não, repara, ó. OL abrindo, OL fechando e fecho o div, que é de toda essa seção, tá? E aí depois eu coloquei outro div, coloquei um texto só, né? Brincando com essa estilização, né? Coloquei ali em negrito, por exemplo, peace. Aí eu fechei o negrito, aí eu abri ênfases, né? Is an, aí eu coloquei entre negrito de novo, amazing, e o website, e aí o website fecha o ênfase. Então tudo que está entre a abertura de EM e o final de EM vai estar em itálico, né? E aí, look at this, né? Olhe para isso, né? Então esse é um site incrível, olha para isso. E depois eu coloquei um div de novo e uma imagem. Aí faltou só fechar a imagem, fechar o div e fechar o HTML, tá? E aí eu vou mostrar mais ou menos como que ficaria essa página no navegador. Algo assim, tá? Repara que é um negócio feio. HTML sozinho é feio, tá? Não tem basicamente estilo nenhum. A única coisa que eu tenho de estilo eu tenho negrito ali no título, né? Eu tenho um pequeno espaço entre os elementos, né? Por causa do div. Eu tenho ali a lista, né? E eu tenho ali naquela parte lá, this is an amazing website, né? Esse é um site incrível, né? Esse is an amazing website tá tudo em itálico, né? E eu tenho alguns negritos ali no meio e a imagem, né? Mas repara que eu não tenho alinhamento, não tenho nada, né? Tá um negócio tudo meio ali, né? Porque o HTML sozinho é assim, tá? Por isso que a gente precisa de um outro cara, que é o CSS, que a gente vai falar agora na próxima aula, beleza? Então um abração para vocês e até logo. Bebam água.